Muito bem, chegou agora o momento então de nós recapitularmos aquilo que nós estudamos na lição durante essa semana. Hoje tenho dois amigos aqui especiais. Essa lição da semana, ela fala de educação, obviamente, é o nosso tema do trimestre, mas ela fala de educação numa parte muito importante, e para mim essa lição é fantástica. Eu sou suspeito, porque eu gosto muito do tema de família, a gente estuda muito sobre isso, a gente lê muito sobre isso, porque afinal de contas eu tenho família e eu me preocupo com a minha também. E aqui tenho dois amigos para nos ajudar a entender um pouquinho mais esse assunto, compartilhar aquilo que eles aprenderam. O primeiro deles é a Michele. Ambos representam a classe do Forever Young, mas a Michele, ela também é professora aqui nas nossas escolinhas, ela é professora em tempo integral. Veio sem microfone, já entra então, cara. Pega teu microfone e já entra. Mas a Michele, então, ela é professora também na Escola Adventista, e ela vai estar nos ajudando, então, a entender um pouquinho mais esse assunto também. E nós temos aqui o nosso amigo Elon. Pode tirar a máscara, meu amigo. Está empolgado aí? Assim vão me reconhecer. Nosso amigo Elon, que é professor da nossa classe dos juvenis, classe aí que fez um malabarismo nessa pandemia aí, para estar aí com seus juvenis aí sempre atentos, ligados, conectados, e também vai estar nos ajudando a entender um pouquinho mais. Pode mandar um abraço aí para quem quiser aí. Mas a gente teve um reforço no juvenis, né? A gente teve reforço. Reforço de peso. Muito bem. Quer mandar um abraço para alguém aí, para a classe, para o colégio? Não, eu só quero dar um bom dia a todos os nossos irmãos e que nós possamos aí ser usados para conversar sobre esse assunto em que é tão complexo e que eu, como eu estava falando com o pastor, meia hora é muito pouco para estudar tanta coisa, mas que Deus nos use hoje. Amém. Amém. Aqui um recadinho assim, ó, de última hora aqui, ó, para você juvenil que tá rateando aí, tá dormindo, meu amigo. Tem o quiz lá na classe, hein? Entra no grupo WhatsApp, tem o quiz do juvenis lá, por mais que não tenha tido o vídeo hoje, mas tem o quiz, entra lá, participa e você vai ser abençoado. Muito bem, meus amigos, nós temos um tema muito importante essa semana. Nós vimos na semana passada Deus, então, como o nosso mestre, o nosso professor, aquele que nos ensina, e a gente viu que depois do pecado, onde o ensino de Deus não era tão direto assim como era lá no Éden para o ser humano recém-criado, Deus então ele usa hoje métodos para nos ensinar e para nos conduzir principalmente no seu caminho. E a gente viu então que a família, o núcleo da família é um dos instrumentos, uma das ferramentas, eu creio que uma das principais ferramentas de Deus para nos ensinar e para nos conduzir então no seu caminho. Vamos lá então. Vamos para a pergunta número 1 aqui para o meu amigo Elon, que já participou outra vez, então não está estreando, então já é mais experiente. E a pergunta é a seguinte, Elon: o que a Bíblia revela, o que a Bíblia nos ensina sobre a educação na família? E que princípios podemos aprender dessa forma de Deus nos ensinar? O que é muito interessante, a lição deixou bem claro, e tu já colocaste também de forma muito clara na introdução, é que a família tem papel fundamental no aprendizado. A lição também, a primeira frase na lição de sábado diz que como seres humanos nós devemos sempre aprender. Tá? Dentro desse tema que todos com certeza estudaram durante a semana, alguns pontos me chamaram a atenção no aspecto cultural que a gente tem hoje. Durante muito tempo, o papel da família na instrução de alguém foi tão importante que não muitas décadas atrás, quando casamentos eram arranjados, quando existiam namoros e casamentos, o que o pai da filha ou do... Qual é o sobrenome desse pretendente? Por que havia tanta importância em saber isso? Era na família que se passavam princípios, era na família que se transmitia caráter, que se transmitia valores. Hoje, infelizmente, esses princípios e o reconhecimento da importância da família deixou de ter tanta importância. Hoje, às vezes, um pai vai perguntar: para que faculdade o seu pretendente foi? Em que escola ele estudou? E antigamente, a família tinha muito mais importância. Então a gente vê o número de divórcios que a gente tem hoje, a gente vê o número de lares desfeitos, e a gente olha para a Bíblia colocando como fundamento de uma família sólida a importância que a educação e a transmissão de valores têm. Então a Bíblia deixa isso muito claro. Se você quer transmitir valores, se você quer transmitir caráter, se você quer incutir a imagem de Deus na mente e no espírito do seu filho, você que é pai, você que é filho, você que é tio, que é avô, que é avó, ensine, passe tempo,
com os menores, passe tempo com aqueles cuja mente ainda está em desenvolvimento. Esse é o papel da família na educação dos filhos, de acordo com a Bíblia. Muito bem. Inclusive, até na cultura mais antiga aí, né, principalmente a cultura bíblica, muitas vezes não era a próprio jovem que escolhia a pessoa com quem ia casar, era a família que escolhia, né? E a gente achava até meio injusto, né? Poxa, a pessoa não pode escolher conforme o seu gosto, a família escolhe. Mas nos mostrando a importância de conhecer a família, a estrutura, para que o relacionamento pudesse dar certo. E outra coisa interessante que a gente aprende também, principalmente nessa primeira parte, é que a gente aprende daqueles que são mais próximos e mais íntimos da gente. Não adianta. Os maiores ensinamentos e a maior influência sobre a nossa vida é daqueles que são mais próximos da gente e daqueles que são mais íntimos da gente. E não há nenhum relacionamento, nenhuma estrutura nesse mundo mais próxima e mais íntima do que a estrutura da família. E a gente vê por isso, a gente vê muito mais o porquê a estratégia de Satanás hoje é desestruturar as famílias. E a gente vê que hoje a família, conforme o padrão, o plano de Deus, ela tem perdido assim, vamos dizer assim, o seu prestígio. Se você disser, por exemplo, que você tem uma família tradicional, que você tem uma família segundo os planos de Deus, parece que você é careta, né? Parece que você é chato, parece que você não é mente aberta, você é crente xarope, alguma coisa assim. Mas veja, a importância da família, porque é lá, por ser o laço mais íntimo e mais próximo, aonde os filhos, as crianças, as próximas gerações terão os maiores ensinamentos. E é isso que a gente vê um pouquinho na Bíblia, um pouquinho não, né? Muito na Bíblia, e também um pouquinho na lição que nós estudamos nessa semana. Muito bem, a lição dessa semana, minha amiga Michele, ela cita dentro desse exemplo que nós citamos da família, o exemplo de uma família que foi a primeira família que essa terra conheceu, começando lá por Adão e Eva, os primeiros pais. E a gente vê ali que a lição apresentou algumas lições que a gente aprende da educação naquela época, naquele momento. E a pergunta é a seguinte: quais as lições então que nós aprendemos com a educação na primeira família da terra? Minha nossa, quando eu me deparei a estudar a família, esta primeira família da terra, eu disse, quais dessas lições são as mais importantes para falar? Porque desde o início da criação do mundo, Deus vem mostrando família. E quando, como o Elon disse ali, nós falamos de famílias, antigamente as pessoas se preocupavam muito quem eram as pessoas que iam compor essa família, né? Mas essa era uma preocupação de Deus a todo instante. Tanto é que nós vamos precisar agora lembrar um pouquinho da criação de Adão, como foi feita. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, ele não estava sozinho. A família do céu estava ali reunida, pronta para celebrar aquela nova criação, né? E foi então que Adão foi feito à imagem da família de Deus, a Trindade. Então, em todo momento, durante a criação, até chegar ali a criação de Adão, nós percebemos que o Espírito Santo também parava sobre as águas. Então, havia a presença da Trindade e a família, digamos assim, do céu estava ali. Isso é um ponto a pensarmos. Será que nos momentos em que nós estamos a decidir novas coisas para a nossa família, será que a cada dia, ao sairmos de casa, nós perguntamos para Deus se Ele está de acordo? Nós colocamos Deus dentro das nossas atitudes e perguntas, ou nos colocamos em família para, então, oferecer ao Senhor a nossa próxima atitude? Então, isso é para nós pensarmos. E aí, então, Deus cria Eva, né? E para criar Eva, Ele vai e tira uma das costelas de Adão. E a Bíblia traz um verso que eu achei muito lindo, que diz o seguinte, Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo cuidou da igreja. Ali, Ele está mostrando o nosso papel como cônjuges, de cuidar um do outro. Porque a partir do momento que Deus separa esse casal e dá essa bênção que é o casamento para Adão e Eva, Ele mostra que os dois viraram ali uma só carne. E nessa carne, você vai pensar no outro antes de qualquer atitude. E então, a partir do casamento que Deus deu de presente lá no Éden, aparecem, apesar do pecado, após isso, né, a Caim e Abel.
Mas antes ainda, uma das lições muito importantes que eu percebi ali é que o trabalho, ou seja, as funções de cada um, Deus deu antes mesmo do pecado. Deus podia ter dado nome aos animais, Deus podia ter cuidado do jardim sem a ajuda de Adão e Eva, porém, Ele deu uma função para Adão. Você deve cuidar do jardim e dar nome aos animais. Por que será que Deus fez isso se Ele podia fazer sozinho? Nós sabemos que Deus, Ele enxerga o nosso potencial e sabe que nós podemos contribuir quanto à sua obra para que nós possamos ser transformados através dela. Será que na nossa família nós estamos fazendo as funções que não são o nosso papel estipulado por Deus? Será que nós estamos conseguindo dar responsabilidades aos nossos filhos para que eles se sintam também importantes perante Deus a ponto de se sentir pertencentes deste lugar? A partir do momento que Deus diz para Adão, olha, você vai dar nome a esses animais, além de trabalhar a autoestima de Adão, Ele está falando para Adão assim, você faz parte disso. Você não é só um ser criado. Você faz parte desse movimento, você também é responsável por esse lar. Então, nós podemos aprender com essa história que na nossa casa, todos temos os nossos papéis. E que se um desempenhar um papel, o outro vai ficar sobrecarregado. Infelizmente, nós sabemos que ao longo disso, os dois acabam caindo em pecado. E nessa história nasce Caim e Abel. E eu fiquei a imaginar que Caim e Abel, como crianças, passavam então a olhar ali o Éden de longe, o anjo na porta, e começassem a questionar. Pai, mãe, como é que eu não posso entrar lá? Me conta, que lugar é aquele? Eu imagino o pesar de Adão e Eva ao ter que contar sobre a perfeição que eles viveram ao lado de Deus, sobre aquilo tudo que eles testemunharam, e ao mesmo tempo saber que por conta dos seus pecados, da sua culpa, os seus filhos não poderiam participar daquilo. Eles não seriam testemunhas oculares como os próprios pais. Então essa culpa deveria ter sido muito pesada. A gente leva culpas diárias como mães e pais, né? Nós tentamos fazer o nosso melhor, às vezes nos viramos em mil e a gente não consegue. Mas apesar dessa culpa, eles traziam a mensagem de esperança que Cristo trazia, que Cristo dizia, né? E eles podiam contar para Caim e Abel, olha, apesar do que nós fizemos, esse Deus é um Deus de amor. Ou seja, apesar do pai e da mãe que nós nos tornamos diariamente, Deus é um Deus de amor. E Ele está pronto ali para nos ensinar o que devemos fazer. E aí, o que acontece? Os dois tiveram, digamos assim, o mesmo relato dos pais. Porque eu imagino como únicas crianças, estavam sempre juntos. E apesar disso, eu acho que também os pais acabaram respeitando ali, né, a identidade de cada um ao contar a história. Mas o interessante é que no meio disso, a escolha deles foi diferente. A escolha de Abel foi entender que ele precisava se humilhar perante aquilo que Deus queria para a vida dele. A escolha de Caim foi escolher o caminho que ele bem entendia. Ele tinha mais dificuldade e se render, né, aos pés de Cristo e a ter humildade de que ele realmente dependia de Cristo. Ele precisava fazer aquilo que Deus pediu, o papel dele dentro daquela família. Será que hoje nós conseguimos fazer isso? Muito interessante. Eu estava prestando atenção na tua fala, Michele. E uma das coisas que eu destaquei foi a questão do papel de cada um dentro do âmbito do lar. E às vezes a gente, na nossa sociedade hoje, onde todo mundo pode fazer tudo e todo mundo tem todos os papéis, a gente às vezes esquece um pouco disso, né? Eu vou dar um exemplo. Quando nós ficamos sabendo que a Josi estava grávida do Gustavo, nós estávamos ali no último semestre da faculdade, eu de teologia e a Josi de contabilidade. E aí ela ficou grávida bem nesse processo. Então ela se formou já com uma barriguinha considerável. E aí então nós orávamos e conversávamos com Deus e partiu dela e nós também. E ela tomou a decisão então de que ela não começaria a sua carreira profissional naquele momento, porque ela ia dedicar os primeiros anos para ficar em casa e cuidar do Gustavo e ensinar o Gustavo. E a gente sabe que esse é um dos papéis da mãe. Não quer dizer que o pai está isento dessa parte, mas afinal de contas a mãe geralmente passa mais tempo, né? E o laço afetivo da criança é maior muitas vezes com a mãe. E eu me lembro que na ocasião muita gente criticou essa decisão dela. Estou dizendo gente da igreja aqui, mas amigos, talvez, familiares, criticaram essa decisão. Poxa, você está se formando, hoje a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, você não pode prender a sua vida a ficar em casa, ser uma dona de casa e não crescer profissionalmente. E foram muitas as críticas que nós ouvimos.
Eu fui taxado em algum momento como uma pessoa talvez machista, como se eu tivesse mandado a Josi ficar em casa. E sabe, nós olhando para a nossa vida hoje e para o filho que nós temos, que não é perfeito, obviamente, mas que nos orgulha de muitas coisas, a mensagem que nós temos, a certeza é cada vez mais de que essa decisão foi a decisão correta a ser tomada. A Josi não excluiu a possibilidade de começar sua carreira daqui a algum tempo. Talvez agora, daqui a pouco o Gustavo entra para o colégio, ela vai ter essa liberdade de ter a sua carreira e ela vai ser uma profissional competente, como sempre foi, mas ela dedicou aqueles primeiros anos que são os fundamentais para estar em casa e ensinar. E veja, por mais que eu seja um pastor e conheça talvez um pouco de Bíblia, as maiores influências e as coisas mais positivas que o Gustavo tem na sua vida, por exemplo, das coisas espirituais, não foram ensinadas por mim. Foram ensinadas pela Josi, lá no âmbito de casa, quando eu não estava em casa, quando eu estava trabalhando, nos pequenos detalhes, ele aprendeu as coisas importantes de Deus e da Bíblia. Então veja, entender essa questão dos papéis é muito importante. Não estou aqui fazendo uma crítica à mulher que trabalha fora, não é isso. A gente sabe que o mundo hoje é diferente e as coisas são diferentes. Mas você talvez mulher que está em casa cuidando dos filhos, que talvez deixou de lado um pouco a carreira e se dedicou a isso, não se sinta mal. Pelo contrário, se sinta, talvez algumas mães não tiveram essa oportunidade, não puderam fazer isso. Mas a mãe que teve se sinta privilegiada, porque esse é um dos papéis que Deus escolheu para a mãe dentro do contexto da família. Eu tenho convicção, pastor, que nada disso foi ao acaso. Hoje, como pai, como membro de uma família, muito mais como pai do que como filho, eu sou capaz, e imagino que todos vão poder se relacionar a isso, a gente fica muito melhor capacitado para compreender o amor e o papel de Deus na nossa vida. A Michele colocou aqui, falou sobre a criação do homem. Deus formou o homem com as suas mãos. Deus o fez. Aí a gente, como família, tem uma mãe que gera uma vida dentro do seu ventre, que aquele filhinho é colocado sobre ela ainda na cama no hospital e ela olha e fala: meu Deus, esse é o meu filho, essa é a minha filha, é carne da minha carne, saiu de dentro de mim. É um amor inexplicável, é um amor que a gente só pode chegar perto de compreender o amor de Deus quando a gente compreende essa ligação entre seres humanos, de gerar uma vida. Um pai também tem esse sentimento ao olhar para o filho. E agora um pai educando o filho, tu colocaste o exemplo do Gustavo, olha para o filho e ensina aquele filho, instrui aquele filho. O coração do pai fica machucado quando o filho escolhe, através do seu livre-arbítrio, não seguir os conselhos e orientação do pai. Aí ele cai e se machuca. Dói, arranha o joelho, bate a cabeça, leva um choque na tomada. E à medida que esse filho vai crescendo, ele percebe que quando ele segue as instruções do pai, ele se dá bem, mas demora para ele aprender isso. E nós, como adultos, não somos diferentes. Hoje eu tenho 42 anos, a gente lê as lições da Bíblia, né? E com meus 18 anos eu brigava com várias questões que Deus nos coloca. A questão do jugo desigual e várias outras questões que perturbam os adolescentes. Por que eu não posso namorar alguém que não é da igreja? Se a gente, na questão do jugo, se a gente quando casa com alguém que tem os mesmos princípios, tem a mesma cultura social, a gente enfrenta desafios, esses desafios parecem intransponíveis quando é alguém que tem princípios diferentes, que tem uma cultura diferente, que tem uma história de vida diferente. E a Bíblia o tempo todo está dizendo: vai por esse caminho que vai dar certo. A gente fala: não, comigo vai ser diferente, eu vou por esse outro caminho aqui e eu vou fazer dar certo. E aí lá na frente a gente fala: por que eu não segui as instruções do pai? E aí quando a gente se torna pai terrestre, a gente pensa: por que o meu filho não segue o meu conselho? Eu já tenho mais experiência com ele, por que ele não enxerga? Então, tudo isso é feito de maneira proposital. Deus criou a família para que a gente pudesse ter um vislumbre do amor, do cuidado e do carinho que Ele tem conosco. Muito bem, já que tu está embalado aí, meu amigo, a gente viu aqui então de que o âmbito da família é muito importante para a educação de um filho, de uma criança, né? E a gente percebeu através da lição de que a família onde Jesus nasceu também teve esse papel importante. E a pergunta é a seguinte, meu amigo: como foi a educação e a infância de Jesus? E quão importante foi essa educação para a sua missão e o seu ministério?
Um aspecto da fácil, barbada, né? Um aspecto que me chamou muito a atenção dessa parte de Jesus sendo ensinado por sua mãe, a lição deixou claro que Jesus foi gerado do Espírito. Nós todos sabemos que ele tem uma natureza divina, santa, porque ele foi gerado pelo Espírito, mas ao mesmo tempo ele cresceu no ventre de Maria, ele é 100% humano. Então agora a gente tem uma criancinha, semelhante à história que a Lidiane passou hoje, ali mostrando historinhas que ela aprendeu da mãe, aprendeu da Vanessa, e agora a gente tem Jesus escutando histórias de Moisés, onde, olha só que interessante que a lição colocou, Maria está ali contando para Jesus as coisas que Jesus, como filho de Deus, instruiu a Moisés. Então ele está aqui agora sendo humano, escutando histórias sobre coisas que ele fez no seu papel divino como filho de Deus. Então ali ele estava aprendendo dos lábios da sua mãe as escrituras, o amor ao Pai, mas não só dela, a lição deixou claro que ele também aprendia diretamente do Pai. E aí ele choca os rabinos, quando ele vai à sinagoga uma das primeiras vezes, a gente tem um relato bíblico onde os rabinos dizem: como pode esta criança conhecer as letras se ele nunca estudou? Só tem um lugar onde se aprende as letras, é na sinagoga, é aos pés dos rabinos. Como pode esse carinha aí aparecer aqui sabendo essas coisas? Filho de Deus. Ou seja, a gente tem várias fontes de instrução. Uma das mais importantes, dentro de casa, a escola da família. Mas a outra fonte está aqui na minha mão, as Escrituras. E nos cabe deixar isso claro para os nossos filhos. Eles vão aprender de Deus, eles vão aprender da Bíblia, e quem precisa ensiná-los a aprender, certamente são os pais, e foi o que Maria e José certamente fizeram com Jesus. Muito legal, Elon. Tem uma citação aqui de Ellen White, no Desejato das Nações, que eu acho fantástica. Ele diz assim: o menino Jesus não recebeu instruções nas escolas da sinagoga, como tu tinha dito. Seu primeiro professor humano foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo da sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era seu instrutor. Não estou aqui dizendo, fazendo uma apologia de que seus filhos não precisam estudar num colégio. Não é isso. Mas a gente vê a importância do papel da mãe e da família na educação de uma criança. E aqui uma coisa que tu falou muito interessante, Elon, é que Jesus ele tinha a natureza humana, divina, mas ele tinha também a natureza humana. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que quando Jesus se encarnou, ele não que ele perdeu a natureza divina, mas ele não estava usando essa natureza para benefício próprio. Essa natureza estava velada, ele viveu aqui como homem. E agora imagina se Maria não tivesse instruído Jesus da forma correta. Jesus ainda teria uma missão, Jesus ainda assim seria o Filho de Deus, mas talvez ele poderia ter falhado nessa missão por não ter sido instruído da forma correta. Aqui é uma coisa muito interessante, isso é muito importante nós entendermos isso. E agora então, Maria ensinando Jesus, e aí claro, junto com a atuação do Espírito Santo e o poder de Deus sobre ele, Jesus então ele tem um ministério fantástico, e Jesus então cumpre a sua missão para aquilo que ele deveria fazer. A gente só tem 5 minutos, é isso? É mesmo? Nós vamos terminar mais cedo hoje? Então tá bom, vamos lá. Vamos correr aqui então. Minha amiga Michele, vamos lá, pergunta 4. A gente viu dentro desse processo aí de educação e tudo mais que existem vários elementos dentro da educação que são importantes para o desenvolvimento então dos alunos, dos filhos e assim por diante. E a pergunta é a seguinte: qual seria então o elemento mais importante dentro desse processo? Bem, como o pastor falou, tem muitos elementos, né, no processo da educação em que nós descobrimos ao longo aí da nossa trajetória educando crianças. Mas uma delas é a que mais faz diferença. Muitas vezes alguns professores conseguem entender bem aquilo que eles vão passar para as crianças, mas eles têm dificuldade em se comunicar. Então, a comunicação eficaz, eu acredito que é o que a lição traz ali, é o ponto e o elemento mais importante. O que é uma comunicação eficaz? Tem muitos livros hoje em dia falando sobre o assunto. Para que lado eu vou seguir, afinal de contas, né? O que acontece?
o nosso exemplo sempre tem que ser Cristo, em todos os momentos da nossa vida. Como é que Cristo se comunicava com as pessoas? Antes dele entrar em contato com essas pessoas, ele se retirava e se colocava aos pés de Cristo. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, pedindo orientação divina, para que então ele pudesse se apresentar às pessoas. Mas ele não seria, digamos assim, suficiente para olhar para uma pessoa e daqui a pouco falar aquilo que ele conhecia, afinal de contas ele sabia a história toda? Diferente da escola dos rabinos, e por isso Jesus não foi educado lá, ele aprendia através do amor de Deus, que com amor nós conseguimos comunicar, independente do tipo de pessoa que você vá chegar perto. Como será que nós, hoje, nos colocamos para ensinar os nossos filhos? Será que nós conseguimos parar e pensar que talvez os olhinhos estejam buscando os nossos em momentos que nós estejamos tão ocupados? E, ao mesmo tempo, como falar de uma comunicação eficaz no momento em que nós estamos sobrecarregados, doentes muitas vezes por estarmos distantes uns dos outros? E aí você vem falar de amor, Michele. Será que Jesus não está vendo aqui que eu estou tentando fazer minha parte como pai? Independente do problema que nós estejamos passando com relação à comunicação com os nossos filhos, se nós não nos colocarmos aos pés de Cristo para aprender a comunicação eficaz, nada e nenhum esforço que nós façamos vai resolver. Nós vamos ficar dando voltas e nos sobrecarregando e tentando entender o que está acontecendo de errado. A partir do momento que nós nos colocamos a nos comunicar com Cristo, a aprender esse amor que Ele usava para ensinar as pessoas, respeitando o limite de cada um, ouvindo as suas histórias, se relacionando com eles, nós vamos conseguir ter um modelo de relacionamento com os nossos filhos, a fim de que possamos chegar no coração deles, né? Aí você vai dizer, mas eu preciso de tempo para poder ouvir o meu filho. Deus está dizendo aí claramente, da onde eu vou tirar tempo? Nós temos que aprender a entregar nas mãos de Deus aquilo que nós temos, e não ficar nos julgando, porque esse é papel de Deus, e Ele não aponta os nossos erros. Ele está ali para te ensinar, mas você tem que se colocar. Então, Senhor, eu não tenho sabedoria, eu não sei me comunicar de maneira eficaz com meu filho. Eu aprendi da minha mãe lá, ou do meu pai, que era gritando que eu ia funcionar. Mas tu está dizendo aqui na Bíblia que Jesus, ele tratava os seus filhos com amor, ele ensinava através de histórias simples, ilustrações simples. Ele olhava nos olhos das pessoas. Certa vez eu ouvi um pastor dizer assim para nós, para todos nós na escola: você já olhou para o grão do olho da pessoa que você ama hoje? A gente olhou assim, grão do olho, que maneira de dizer, né? Há muitas pesquisas que estão aí com fácil acesso, que falam que o ser humano consegue se comunicar através do olhar, sem emitir um som. É só perguntar para qualquer homem casado se ele conhece o olhar da esposa ou não. Exatamente, Elon. Transmite livros, Exatamente, páginas, com uma Elon. olhadinha assim, já sei. Então, como é que você chega nesse ponto do relacionamento? A convivência diária. Como é que você vai entender o que Deus quer para a sua vida se você não busca Ele? Se a gente não busca, né? Então, é preciso se colocar, ter esse relacionamento com Deus, para que então você possa aprender a maneira certa de olhar para o grão do olho da pessoa que você ama. Aliás, se você não fez isso hoje ainda, meu conselho: não saia de casa sem olhar para o grãozinho do olho das pessoas que você ama. Porque ali a gente troca emoções que você não consegue, às vezes, fazer ao conversar, ou no barulho, ou em outro momento. Mas quando você usa o olhar, olha nos olhos do outro, você vê a essência do outro. Uma situação muito assim interessante que eu vi é que quando as pessoas se olham nos olhos, as mesmas conexões cerebrais acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, você é capaz de despertar no seu filho o cognitivo dele, a área em que ele aprende, só pelo fato como você olha para ele. E ele vai receber amor ou ele vai receber um olhar de reprovação? Que tipo de olhar nós estamos mostrando aos nossos filhos, aos que estão ao nosso redor? O olhar que Cristo espera sem julgamento? Ou um olhar de amor, que é o que Ele nos ensina? E essa é a comunicação eficaz. A comunicação que há amor. E aí você vai poder respeitar o limite de cada um com quem você tem conversado. Muito bem. Vamos aqui de forma bem rápida, nosso tempo está estourando, mas a gente vai conseguir responder mais 2 perguntinhas ainda. Elon, a gente já viu um pouquinho daquilo que a gente estudou aqui, mas mais uma pergunta nos chama a atenção. E a pergunta é a seguinte: qual é a função, mas aqui há um detalhe diferente que nós não vimos ainda, e a responsabilidade
dos pais na educação dos filhos. Então, talvez a função a gente já entendeu um pouquinho, mas e a responsabilidade? Qual que é a função e a responsabilidade dos pais na educação dos filhos? Bom, de forma bastante resumida, tá? A lição deixou claro que a família é o berço da sociedade. Ou seja, aquilo que é produzido na família é o que vai ser produzido no PIB do país. O que eu produzo na minha casa vai ser responsável pelo crescimento do Brasil no futuro. São as pessoas que vão atuar na sociedade, na indústria, no comércio, nos serviços. A família é o berço da sociedade. E aí eu vou pegar um gancho do que a Michele falou anteriormente. Ela está falando da comunicação. A lição meio que deixou claro que a comunicação é a gente transmitir conhecimento. E aí ela deixa claro que isso não é suficiente, que tem que ter relacionamento. Mas o ser humano quer sempre fazer tudo diferente de Deus. Deus está dizendo relacionamento. O ser humano, por muito tempo, conhecimento. Aí o que as empresas procuram hoje? Hoje eles procuram um cara que tem diploma, procuram um cara com todos os diplomas da vida. Ou antigamente a gente fazia, existia até o teste de QI. Hoje as empresas estão muito mais focadas na inteligência emocional, porque de nada adianta eu ter aqui um sabichão que sabe tudo que está nos livros e não sabe trabalhar em equipe. O que é trabalhar em equipe? É saber se relacionar. Onde eu aprendo a me relacionar? Eu aprendo a me relacionar na família. Eu aprendo a me relacionar com Deus. Então Deus está mostrando o caminho do sucesso o tempo inteiro. E o ser humano está como uma criança o tempo inteiro dizendo, eu conheço um caminho melhor. E aí o tempo passa, a gente vê que dá errado, e aí o ser humano começa a voltar para princípios que são bíblicos. Inteligência emocional, saber me relacionar vale mais do que ter conhecimento. Conhecimento eu pego no Google e nos livros. Se eu não sei lidar com ninguém, de nada me adianta o conhecimento. Então, qual é o papel dos pais? Gastem tempo com seus filhos. E aí eu vou falar de um desafio que eu tenho. 100% das vezes que os meus três na realidade, 3 pequenos entram no carro, eles querem pegar o celular. 100% das vezes que eles entram eu tenho que dizer, solta o celular. E aí, aqueles 15 minutos dentro do carro, a gente conversa sobre alguma coisa, a gente fala sobre o que está acontecendo na rua, sobre o que está no semáforo, sobre o moço que está pedindo dinheiro, sobre o cara que xingou o outro no trânsito, e dali a gente tira princípios, tira conceitos. Mas eu vou te falar, pastor, se uma única vez eu não falar, não ligo o celular, eles ligam o celular. Exige muita persistência o tempo inteiro. Função dos pais, ensinem os filhos a se relacionar, passem tempo com eles. Muito bom. E aí vem uma frase que eu destaquei na lição dessa semana, Elon. Essa frase sim mexe muito com a gente, ó. Quando os pais, presta atenção nessa frase. Quando os pais se recusam a liderar, e aí entra a parte que tu citou, se recusa a dar limites aos filhos e a discipliná-los, ou se lideram com tirania, aqui a gente vê 2 extremos, se recusa a liderar, não quer disciplinar, acha que não é importante, ou faz isso com forma excessiva, com tirania, estão apresentando uma imagem falsa de Cristo para os seus filhos e para o mundo. Como o pai me doeu essa frase aqui. Quando os pais se recusam a liderar ou lideram com tirania, estão apresentando uma imagem falsa de Cristo para os seus filhos. E a responsabilidade dos pais é dada por Deus. E se Deus te dá uma responsabilidade, tu não cumpre essa responsabilidade, tu vai prestar contas dessa responsabilidade com Ele. Em Deuteronômio 6:7, eu acho até que a gente tem o texto na tela. Vou fazer o Diego pular ali agora no computador. Deuteronômio 6:7, Diego. Deve ser a última tela que tem esse texto. É um texto que mostra Deus deixando isso muito claro. Qual é a responsabilidade dos pais? A gente pode olhar na Bíblia também, quem está na igreja, quem está em casa, Deuteronômio 6, versículo 7. Não precisa necessariamente abrir agora, mas ali é onde Deus diz para os pais: ensina o teu filho. Vamos ver o que a gente tem aí. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o versículo 5. E de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência. Foi aí que eu pensei no celular, tá? Ensine com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Aí eu pensei quando estiver dirigindo o carro. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Princípios bíblicos.
passe tempo com seus filhos. Muito bem. Aqui o nosso tempo já mais que estourou, mas hoje, como o programa é das crianças, criança tolera muita coisa, criança é um amor, né? E hoje a gente está no espírito das crianças. Então, Michele, 1 minutinho só para a gente falar todas as perguntas, porque é um tema muito, muito importante para nós e muito gostoso de se falar, né? 1 minutinho, bem rapidinho. Qual a forma, já que a gente entende que há uma responsabilidade e uma função, um plano de Deus para os pais, qual a forma mais eficaz para sermos educadores aqui no âmbito da família, segundo a vontade de Deus? Segundo a vontade de Deus. Minha nossa, como é que eu, como ser humano, vou fazer a vontade de Deus? Será que o Senhor está vendo as minhas limitações? Será que o Senhor vê que eu não tenho tempo? A gente pode pensar assim? Quem nunca? Todos os dias? Será que o Senhor está vendo que eu fui criado por pessoas defeituosas? E o Senhor me pede para eu fazer a educação dos meus filhos segundo a vontade de Deus? E ontem eu me perguntei ali, estava ali com 7 livros olhando, eu digo, é muita coisa, meu Deus. Cada vez que eu leio Ellen White, parece que eu levei uma chapuletada. Eu, como ser humano, eu estou muito longe disso, porque eu sou muito pecadora. Como é que eu faço, meu Deus, para fazer a tua vontade? E aí Deus me mostrou um verso que diz o seguinte, e que responde em 1 minuto todas as nossas dúvidas e anseios. Ele nos chama, ele diz, desperta. Ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Quando é que nós estamos mortos? Quando estamos tristes, abatidos, cansados. Quando a gente não tem mais força para aguentar a distância da pandemia. Quando a gente está por aqui de trabalho. Então Deus diz, você que está morto, levanta. E continua. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. E eu fui ver o que é remir, é resgatar o tempo que foi perdido. Para Deus não importa o que aconteceu ontem, Deus quer que você resgate o tempo que você perdeu. Mas Senhor, como que eu vou fazer isso no meio de tanta coisa? Continuamos, a Linda diz, porque os dias são maus, e eles são maus mesmo. Como é que você manda seu filho para fora de casa, sem fazer uma oração com ele, nem que seja mentalmente? Os dias são maus lá fora. Se nós não prepararmos nossas crianças, nós vamos perdê-las. Mas o verso segue ainda, digamos, sendo duro como Ellen White, talvez. Vamos ver. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele continua. E não vos embriagueis com vinho. Tá, nós não bebemos bebida alcoólica? Como é que eu vou me embriagar? Talvez o nosso vinho não seja uma bebida alcoólica. Talvez seja uma mídia social, um vício de televisão, que nos deixa embriagado. Quando uma pessoa está embriagada, ela está sem a qualidade de pensamento totalmente correta. Será que estamos embriagados de trabalho? E aí você pode pensar, se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. E o meu filho precisa do alimento. Certo? Mas Deus continua dizendo, se você se embriagar com vinho, vai haver dissolução. E eu disse, mas dissolução, vamos ao dicionário. Dissolutivo é tudo aquilo que separa o que está unido. Dissolução é deixar de estar unido. Então, se você se embriagar com as distrações desse mundo, você vai deixar de estar unido a Deus. E é mais, ele diz, romper um compromisso. Qual é o compromisso que você tem com Deus? É a sua família. É o teu relacionamento com Ele para que você possa passar por essas coisas. E aí, terminando o verso, então, diz o seguinte. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, se esvazie e encha-se de Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos. E ainda fala assim. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Não vai ser a Michele que vai te iluminar, não vai ser o pastor, o Elon, vai ser Cristo. Porque todos nós somos marcados pela ferida do pecado. Então, se você não se coloca aos pés de Cristo, você não vai saber o que fazer com seus problemas. Ele quer receber a sua demanda de dificuldades, mas Ele quer que você só se coloque aos pés dEle, para que Ele possa te iluminar.
Nós não somos ninguém para dizer faça isso, faça aquilo. Nós todos temos as nossas dificuldades. Mas a partir do momento que você se coloca aos pés de Cristo, Ele vai te iluminar. Se hoje você está se sentindo numa escuridão, não tem saída para o meu caso. Eu sou uma mãe que trabalha. Eu não tive a oportunidade de ficar em casa. Cristo vai te iluminar. Se o que você tem é falta de tempo, entrega nas mãos de Cristo. E diz, meu Deus, a minha família está destruída. O meu papel de mãe não está conforme o Senhor está me pedindo. O que é que eu faço? Entrega nas mãos de Cristo, é só o que Deus pede. E o verso termina, para que eu acabe de falar. Qual que é o texto, Michele? Realmente tu foi a fundo nesse Não, texto. tá benção. Efésios e é uma 5, pérola. Vamos cortar 20. meu pescoço, mas tá benção. Efésios 14, até o 21. O final ainda diz assim: vocês devem seguir dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, temores, a gente sempre lembra de medo, mas ela é relacionada nesse contexto ao respeito e obediência do amor em nosso Cristo. Amém. Cristo, Ele sabe as suas limitações. Ele sabe que você precisa trabalhar para poder dar sustento ao seu filho. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus te cobra o papel de mãe e pai. Então, se Ele te cobrou, você entrega de volta para Ele e diz, Senhor, eu sou incapaz. O Senhor está dizendo aqui na Bíblia que eu preciso de Ti para saber o que fazer. Entrega os teus problemas na mão de Cristo, de toda a sua família, porque Ele vai iluminar e vai te dizer o que você tem que fazer. Porque só Ele e não nós, meros humanos, podemos dizer o que cada família tem passado e qual vai ser a resolução dos seus problemas. Que hoje Deus possa nos iluminar. Se há uma oração que a Amém. gente pode ter certeza que Deus responde, é quando a gente pede ajuda para cumprir com a responsabilidade que Ele nos dá. Então basta orar com fé e a resposta virá. Amém. Gente, foi muito bom o nosso tempo aqui. Se semana que vem não estiver aqui, você sabe que o apresentador foi trocado. A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi muito bom. Um tema muito gostoso, o tempo é até curto para tudo aquilo que nós poderíamos aprender com a lição dessa semana. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido bom Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelas lições importantes que aprendemos na lição dessa semana. A nossa importância como pais, como cristãos, de educarmos as nossas crianças nos teus caminhos e, acima de tudo, seguir a tua vontade. Continue conosco, nos dê um restante culto na tua companhia, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que esteve presente, você que esteve conectado também. Voltamos semana que vem com a nossa lição da Escola Sabatina.